que aprendemos a nos preparar antes do dia mau. Quando o dia mau ele chega para todo mundo. Ele não chega só para a irmã do círculo de oração, ele não chega só para a liderança da igreja, ele chega para todo mundo. Ele vai bater na porta de todo mundo. Aleluia. E aí nós precisamos nos preparar antes, porque nós somos muito dispersos. Nós somos um povo que nós só corremos para buscar quando a dificuldade chega. E nós precisamos orar constantemente na presença do Senhor, mesmo sem força, mesmo sem coragem, mesmo desmotivado. A gente precisa buscar a presença do Senhor, aleluia, antes das adversidades, antes dos dias maus. A preparação precisa ser antes. Mas para que serve a preparação, irmãos? Às vezes a gente fica se perguntando, para quê? Para estarmos mais próximos do nosso Pai. Não é só por causa da adversidade. Porque quem ama Jesus não vai buscar só na adversidade, não. Quem ama a presença de Jesus, ora antes, ora no momento, ora depois. Por quê? Porque precisa da presença do Pai, porque ama essa presença, aleluia, e essa presença nos encoraja, e essa presença nos coloca de pé. Eu tenho certeza, aleluia, eu não tenho dúvida do que eu estou falando nessa noite, que você está aqui por causa da presença dele. Talvez você não ia nem chegar aqui hoje. Talvez você estava desmotivado dentro da sua casa, não sei, eu sei da minha vida. Mas aí, a presença de Deus, ela é tão real na nossa vida. A gente nos constrange, a gente fica constrangido com a presença de Deus. A gente fica maravilhado, aleluia, com tamanha graça, com tamanho amor sobre as nossas vidas. Se a gente olhar para nós e procurar, irmãos, a gente não acha nada bom. A única coisa que é bom nas nossas vidas é a presença de Deus. Aleluia. Tira a presença de Deus, não resta nada. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos buscar essa presença. Aleluia. Porque nós amamos a Deus. Aleluia. E não é o meu falar que vai dizer que eu amo Ele, são as minhas atitudes. É o meu dia a dia, é o meu comportamento. Aleluia. É o que as pessoas falam de mim. As pessoas falam de você. Aleluia. Porque as pessoas falam. Não precisa a gente dizer, eu sou fulano de tal, eu sou crente lá da igreja tal. Não. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Aleluia. Glória a Jesus. O terceiro ensinamento que aprendemos no deserto é não responder o nosso inimigo do nosso jeito. Aleluia. Jesus nos ensina que devemos responder dentro da palavra. Aleluia. No verso 3 e 4 fala assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então, queridos, eu sei que muitas vezes a gente já errou muito da gente ir combater algo com as nossas próprias palavras e nós não resolvemos nada. Mas quando a gente busca essa palavra, Ele vai nos ensinar a combater o nosso inimigo. Aleluia! Porque se você prestar atenção, Jesus era a própria palavra. Jesus estava nos ensinando ali, no tempo de hoje, como era que a gente ia vencer o nosso inimigo. Mas aí a gente não pode vencer se a gente não ora, se a gente não lê palavra, se a gente
gente não busca. Não tem como vencer o nosso inimigo no reino natural. A gente vence o nosso inimigo no reino espiritual. Aleluia! A nossa palavra ela não vai mudar nada. Mas a palavra de Deus, irmãos, pode esperar. O que é lançado da boca de Deus se cumpre. Você já prestou atenção? Você já muitas vezes liberou algo da parte de Deus que você tomou um susto porque aconteceu? Porque se realmente for a palavra de Deus que foi liberada, acontece. Aleluia! Pode passar anos, pode passar dias, pode passar minutos, segundos, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas. Aleluia! Não importa o que o inimigo da tua alma, da nossa alma, porque ele mexe todo dia contra as nossas vidas. Não importa o que ele pensa de mim, de você, o que ele fala, o que ele deixa de falar. Mas uma coisa muito interessante, aleluia, que está em Romanos 8:33, fala assim: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Que coisa maravilhosa, queridos, aleluia. Você saber que o inimigo da tua alma se levanta contra a sua vida, talvez para te defamar, talvez para manchar a sua reputação, aleluia. Mas em Romanos está dizendo: é Deus quem justifica a sua vida. Então vamos nos calar e esperar o que é que o Senhor tem para falar diante de tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O quarto ensinamento, aleluia, é no deserto que nós aprendemos que Jesus não precisa nos provar nada. Às vezes a gente chega no deserto cheio de tentação e a gente fica pedindo prova de Deus. Senhor, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Se tu não fizer isso, eu vou deixar de ir para a tua casa. Se tu não fizer isso, eu vou abandonar a minha fé. Meu querido, quem vai perder é você. Mas se você ficar na presença de Deus e saber que Ele é suficiente na tua vida, aleluia, glória a Jesus, Ele não precisa provar nada para mim, para você. Aleluia. No verso 5, 6 e 7 fala assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos: dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, e não tropeçarás em alguma pedra. Aleluia. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O inimigo ele vai querer colocar dúvida no teu coração, viu, queridos? Aleluia. Se tem uma coisa que o inimigo trabalha é na dúvida. Ele trabalha para colocar dúvida no teu coração. Para quê? Ele vai dizer: Jesus nem está contigo. Olha aí a luta que você está passando. Não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver nada. Você precisa só crer que Jesus ele está fazendo por você. Aleluia. Você precisa crer. Aleluia. Irmãos, nesses últimos dias o que está nos faltando é fé. Se a gente passar a crer mais, a gente vai passar a ver o céu se movimentando em nosso favor. Aleluia, Jesus querido e santo de Israel. Em Mateus 28:20 fala, aleluia: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus, aleluia, está com a gente, irmãos. Aleluia. Ele não nos abandonou, não. Pode ter a dúvida que o diabo quiser colocar. Ele está ali. Aleluia. Agora é só sair da carne para o Espírito. Na hora que você estiver na carne, você começa a voltar para o Espírito. Você começa a voltar para a presença de Jesus. A
gente. O problema é que a gente não tem mais a sensibilidade. A gente não pode perder essa sensibilidade de ouvir a sua voz, de parar um pouquinho, aleluia, e entender que nós precisamos dele, que nós precisamos chamar ele, aleluia, porque o nosso problema é que a gente quer o resultado logo. O nosso problema é que a gente quer que Jesus faça logo. Jesus faz logo, modifica logo, me dá a vitória. Não é assim não, querido. Não é mamão com açúcar não, aleluia. Oh, grande Deus, é cruz. Aleluia. Oh, grande Deus, Espírito da verdade. O quinto ensinamento que aprendemos, aleluia, é que dentro do deserto a gente aprende a ser fiel a Deus. Aleluia, lá dentro do deserto, irmãos, que a gente aprende a ter fidelidade com Deus, aleluia, porque a fidelidade ela faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente é fiel a Deus, a gente não se troca, a gente não se vende, a gente não muda a essência, a gente permanece do mesmo jeito. Aleluia! Jesus nos ensina que ele foi fiel a Deus em toda a sua trajetória. Oh, grande Deus, aleluia! Uma pessoa que ela é fiel, ela não usa máscara. Aleluia! Porque diante de Deus a máscara tem que cair. Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Quando a gente é fiel a Deus, a gente tem só uma palavra. A gente não é uma pessoa de duas palavras. Quando a gente chega perto da pessoa, a pessoa falou uma palavra, aí a gente chega para perguntar, a pessoa já traz outra palavra. Não. Uma pessoa que é fiel a Deus aprende com ele. Aprende que nós devemos ser só uma palavra. É sim, é não. Aleluia. Que a gente precisa viver esse evangelho. Nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos, aleluia, ser fiel à presença de Deus. Quem é fiel a Deus não vive no meio da mentira, não vive no meio da fofoca, não vive no meio da desunião, da contenda, da separação. Quem vive na presença do Senhor, aleluia, vive amizade saudável. Oh, irmãos, eu passei um processo tão grande, aleluia. Que eu, irmãos, tive amizades saudáveis, amizades que me levavam mais para perto de Deus. Quando eu dizia assim, vou chutar o pau da barraca, aí a pessoa chegava, você não vai chutar nada não, você vai caminhar, porque nós estamos para caminhar para o céu. Eu dizia, eu não vou mais não, a pessoa chegava, você vai, eu estou aqui para lhe ajudar. Amizades saudáveis, irmãos, que ora junto com você. Procure amizades de Deus. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós dobramos o nosso joelho e